Quantos parênteses nos separam do que queremos dizer? Qual é a distância entre escrever e enviar? Para onde vai o que não é dito? No caso de Franz Kafka, vem para estas páginas. Em novembro de 1919, inconformado com a reação do pai ao anúncio de seu noivado, o escritor fez um grande desabafo em forma de carta, que nunca chegou a enviar. A escolha da correspondência, em vez de uma conversa franca e íntima, declara um abismo emocional entre pai e filho. Nessa carta, o autor expõe uma ferida aberta, ininterrupta, muitas vezes sem espaço para vírgula ou respiro. Recria memórias de uma infância que não cessa, em um ensaio de reconciliação misturado com denúncia a um plano educacional perfeito, mas aplicado à pessoa errada. As repetições também estabelecem sua narrativa, revelando a persistência da culpa em um homem que busca redenção na própria história. A recusa em admitir qualquer semelhança com o pai leva Kafka a confrontar seu desejo mais íntimo, e a fuga da figura paterna só sublinha sua presença e nos faz pensar: quais rotas são possíveis quando a prisão está dentro de nós? Lourenço Mutarli sugere possibilidades nas artes que ilustram esta edição, em que palavras sem um destino certo traçam caminhos para aquilo que nunca teve espaço, mas que ocupou uma vida inteira. Carta ao Pai veio a público póstumamente, em 1952, com esse título atribuído pelo amigo e biógrafo Max Brod, e segue provocando diálogos com o não dito em cada um de nós. Aqui, nos encontramos também em nossos próprios silêncios e não temos saída senão repensar as consequências de tudo o que escolhemos calar. Talvez, para Kafka, suportar o peso de não ser compreendido pelo pai tenha sido possível apenas por meio destas palavras, que hoje lhe permitem ser compreendido por todo o mundo. Querido pai, recentemente, você me perguntou por que afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube como responder, em parte por causa do medo que tenho de você, em parte porque há tantos pormenores justificando esse medo que sinto dificuldade em reuni-los numa conversa. E, se aqui tento responder por escrito, a resposta ficará muito incompleta, porque também na escrita o medo e suas consequências me atrapalham quando estou diante de você, e porque o tamanho da questão vai muito além da minha memória e do meu entendimento. O assunto sempre se apresentou de forma muito simples para você, ao menos pelo que falou diante de mim e, sem pensar, diante de muitas outras pessoas. Parecia-lhe algo deste tipo. Você trabalhou bastante a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, principalmente por mim, e, como resultado, eu vivia como um rei, tinha total liberdade para estudar o que quisesse e não tinha motivo para me preocupar com sustento. Ou seja, não precisava me preocupar com nada. Você não exigia gratidão por isso, você conhece a gratidão dos filhos. Mas ao menos algum retorno, um sinal de empatia. Em vez disso, sempre me escondi de você no quarto, entre os livros, entre amigos malucos, em ideias extravagantes. Nunca falei abertamente com você, não ia com você ao templo, nunca o visitei em Franzensbad, nem tive nenhuma outra proximidade familiar. Não me importei com a empresa ou com seus outros assuntos, deixei a fábrica nas suas costas e o abandonei, apoiei o lá dois na teimosia dela, e, se por você não movo um dedo, nem o ingresso de teatro lhe trago, pelos amigos eu faço tudo. Resumindo sua opinião a meu respeito, você não me acusa de nada absolutamente indecente ou ruim, exceto talvez minha última intenção de casamento, mas de frieza, estranheza, ingratidão. Você me censura como se a culpa fosse minha, como se eu pudesse ter feito tudo diferente com um giro do volante, enquanto você não tem a menor culpa, exceto de ter sido bom demais para mim. Só considero essa sua explicação correta na medida em que acredito que você é completamente inocente em nosso distanciamento. Mas eu também sou completamente inocente. Se pudesse fazê-lo reconhecer esse fato, então, não que uma nova vida fosse possível, nós dois estamos velhos demais para isso, no entanto haveria uma espécie de paz, sem término, mas com o abrandamento de suas incessantes acusações. De um jeito estranho, você tem alguma ideia do que quero dizer? Por exemplo, você me falou não faz muito tempo. Sempre gostei de você, ainda que eu pareça não ter sido para você o que outros pais costumam ser, exatamente porque não consigo fingir como os outros fazem. Agora, pai, de modo geral, nunca duvidei de sua bondade para comigo, mas considero essa observação injusta. Você não consegue fingir, isso é certo, mas apenas por essa razão querer afirmar que outros pais dissimulam é ou mera insistência em estar correto sem mais discussões ou, e esta é a minha opinião, na verdade, a expressão velada de que entre nós algo não está em ordem e de que você também tem parte nessa situação, ainda que não tenha culpa. Se é isso realmente o que você quis dizer, estamos de acordo. É claro, não estou dizendo que só me tornei quem sou por sua influência. Seria muito exagero, e até tenho tendência ao exagero. É bem possível que, segundo seu coração, eu não tivesse me tornado um ser humano, mesmo se tivesse crescido livre de sua influência por completo. Provavelmente teria-me tornado um fraco, ansioso, hesitante e inquieto. Nem Robert Kafka, nem Karl Hermann, três mas muito diferente do que realmente sou, e poderíamos ter nós dado perfeitamente bem. Eu ficaria feliz em tê-lo como amigo, como patrão, como tio, como avô, até mesmo, ainda que com mais hesitação, como sogro. Apenas como pai você foi duro demais para mim, especialmente porque meus irmãos morreram pequenos e as irmãs só vieram muito tempo depois,
por isso tive de suportar o primeiro baque sozinho, estando fraco demais para tanto. Compare nós dois. Eu, para resumir, sou um Laui 4 com certo fundo de Kafka, movido não pela vontade dos Kafka de viver, de fazer negócios e conquistar, e sim por um impulso dos Laui, que age de um jeito mais secreto, mais tímido, numa direção diferente, e, muitas vezes, cessa por completo. Você, por outro lado, é um verdadeiro Kafka em força, saúde, apetite, potência vocal, dom para falar, amor próprio, superioridade perante o mundo, perseverança, presença de espírito, conhecimento da natureza humana, uma certa generosidade, claro, com todos os erros e fraquezas associados a esses méritos, aos quais seu temperamento e às vezes sua raiva lançam você. Talvez você não seja completamente Kafka em sua visão geral do mundo, pelo que posso compará-lo com os tios Philipp, Ludwig, Heinrich. É estranho. Daqui também não vejo com tanta clareza. Eles eram todos mais felizes, mais vivazes, mais relaxados, mais descontraídos, menos rígidos que você. Aliás, nisso herdei muito de você e administrei a herança bem demais, sem, no entanto, ter os contrapesos necessários em meu ser, como você os tem. Por outro lado, você também passou por momentos diferentes nesse sentido. Talvez tenha sido mais feliz antes que seus filhos, especialmente eu, o decepcionassem e o oprimissem em casa. Quando estranhos chegavam, você agia bem diferente. E pode ter voltado a ficar feliz porque os netos e o genro lhe dão um pouco daquele carinho que os filhos, com exceção de Vali, não puderam lhe conceder. Em todo caso, éramos tão diferentes e tão perigosos um para o outro nessa diferença que, se alguém quisesse calcular com antecedência como eu, a criança em lento desenvolvimento, e você, o homem feito, nos relacionaríamos, poderia supor que você simplesmente me pisotearia, que nada sobraria de mim. Pois isso não aconteceu. O que tem vida não pode ser calculado, mas talvez algo pior tenha acontecido. No entanto, peço sempre que não se esqueça de que nunca, nem remotamente, acreditei em qualquer culpa de sua parte. Você teve a influência que precisou ter sobre mim, mas deveria parar de considerar uma maldade excepcional da minha parte o fato de eu ter sucumbido a essa influência. Eu era uma criança assustada. Apesar disso, eu certamente era teimoso como são as crianças. De certo, minha mãe também me mimava, mas não consigo acreditar que fui especialmente difícil de controlar. Não consigo acreditar que uma palavra amigável, um caminhar de mãos dadas em silêncio, um olhar benevolente não pudessem ter tirado tudo o que se quisesse de mim. No fundo, você é uma pessoa gentil e tranquila. O que se segue não contradiz esse fato. Falo apenas da aparência com que você influenciava a criança, mas nem toda criança tem a perseverança e o destemor para buscar por tanto tempo até que a bondade chegue. Você só consegue tratar um filho do mesmo jeito que foi criado, com força, barulho e raiva, o que, neste caso, também lhe pareceu muito adequado, pois você queria me criar como um rapaz forte e corajoso. Claro que hoje não posso descrever diretamente seus métodos educativos nos primeiros anos, mas posso imaginar por inferência dos anos posteriores e pela maneira como trata Félix V. O agravante a se considerar aqui é que você era mais jovem naquela época, portanto mais vívido, enfurecido, natural, ainda mais despreocupado do que hoje, e também estava ligado por completo ao trabalho, dificilmente conseguindo se mostrar para mim uma vez ao dia e, portanto, me deixando uma impressão ainda mais profunda que nunca se dê pela maneira como trata Félix V. O agravante a se considerar aqui é que você era mais jovem naquela época, portanto mais vívido, enfurecido, natural, ainda mais despreocupado do que hoje, e também estava ligado por completo ao trabalho, dificilmente conseguindo se mostrar para mim uma vez ao dia e, portanto, me deixando uma impressão ainda mais profunda que nunca se degenerou em hábito. De forma direta, me lembro apenas de um incidente dos primeiros anos. Talvez você lembre também. Uma vez, durante a noite, fiquei choramingando sem parar, pedindo água, de certo não por sede, mas provavelmente em parte para irritar e em parte para me entreter. Depois que algumas ameaças pesadas não deram em nada, você me tirou da cama, me levou até para o lato 6 e me deixou ali sozinho por um tempo, diante da porta fechada, apenas de camisolão. Não quero dizer que foi incorreto. Talvez naquela época realmente não houvesse outra maneira de conseguir a tranquilidade noturna, mas quero caracterizar com isso seus métodos educativos e os efeitos deles sobre mim. A partir de então, naquela época, fui obediente, mas sofri danos interiores. Por natureza, nunca fui capaz de fazer a relação correta entre a naturalidade de pedir água de maneira inconsequente e o fato extraordinariamente terrível de ser colocado para fora de casa. Anos depois, ainda sofria com a ideia assombrosa de que aquele homem enorme, meu pai, a última instância, poderia vir quase sem motivo e me arrancar da cama e levar a paulatos durante a noite, e de que eu não era nada para ele. Naquela época, foi apenas um pequeno começo, mas esse sentimento de insignificância que muitas vezes me domina, um sentimento que é nobre e fecundo em outros aspectos, deriva, em diversas maneiras, de sua influência. Eu teria precisado de um pouco de incentivo, de um pouco de gentileza, de um caminho que se mantivesse um pouco aberto. Em vez disso, você o bloqueou, com a boa intenção, claro, de que eu seguisse um caminho diferente. Mas eu não servia para tanto. Por exemplo, você me animava quando eu soldava e marchava bem, mas eu não era um futuro soldado, ou me animava quando eu conseguia comer bastante ou mesmo beber cerveja durante a refeição, ou quando eu acompanhava a cantoria de músicas que não entendia,
ou quando repetia como um papagaio seus ditos favoritos, mas nada disso fazia parte do meu futuro. E é característico que até hoje você realmente só me incentive quando você mesmo é afetado, quando se trata de sua autoestima, a qual eu magoo, por exemplo, pela minha intenção de casar-me, ou a qual é ferida em mim, por exemplo, quando Pepa 7 me insulta. Então, fico animado, lembrado do meu valor, indicado aos partidos aos quais tenho direito, e Pepa é totalmente condenado. Mas, tirando o fato de que sou quase inacessível ao encorajamento na idade em que me encontro, de que adiantaria se isso acontecesse apenas no que, em primeiro lugar, não diz respeito a mim? Na época, em tudo, eu precisava de encorajamento. Eu já estava oprimido pelo que representava a presença do seu corpo. Por exemplo, me lembro de como, muitas vezes, nos despimos juntos numa cabine. Eu, magro, fraco, mirrado. Você, forte, alto, largo. Até na cabine me sentia deplorável. E não apenas na sua frente, mas na de todo mundo, porque, para mim, você era a medida de todas as coisas. Mas, quando saíamos da cabine na frente das pessoas, eu, levado pela mão, um esqueletinho, inseguro, descalço sobre as tábuas, com medo da água, incapaz de imitar seus movimentos de natação, os quais você sempre exibia para mim com boas intenções, mas que, na verdade, me causavam profundo embaraço. Nesses momentos eu ficava muito desesperado. E todas as minhas experiências ruins se reuniam de forma grandiosa. Ainda ficava mais confortável quando, às vezes, você se despia primeiro, e eu podia ficar sozinho na cabine e adiar a vergonha da aparição pública até que você finalmente vinha e me expulsava de lá. Ficava grato a você por não parecer notar minha agrura e me orgulhava do corpo do meu pai. Aliás, essa diferença ainda existe entre nós hoje, da mesma forma que antes. Bem, você estava certo sobre mim com uma frequência bastante surpreendente. Numa conversa era óbvio, porque quase não havia conversa entre nós, mas estava certo também na realidade. Porém, isso também não era especialmente insondável. Em todos os meus pensamentos, estive sob sua forte pressão, inclusive e especialmente nos pensamentos que não estavam de acordo com os seus. Todos esses pensamentos, que pareciam ser independentes de você, eram sobrecarregados com o seu julgamento depreciativo desde o início. Era quase impossível suportar isso até a exposição plena e contínua do pensamento. Não falo aqui de nenhum pensamento elevado, mas de cada pequeno empreendimento na infância. Era apenas ficar feliz com qualquer coisa, ser preenchido com ela, voltar para casa e contá-la, e a resposta vinha como um suspiro irônico, um meneio de cabeça, uma batida de dedo na mesa, já vi melhor, ou olha suas preocupações, ou minha cabeça não está tão descansada quanto a sua, ou isso serve para alguma coisa, ou ora, que evento. Claro, não se podia pedir entusiasmo de você para cada ninharia de criança, pois vivia entre preocupações e vexações. Também não se tratava disso. Ao contrário, era uma questão de você sempre e fundamentalmente ter causado tais decepções à criança em virtude de sua natureza contraditória. Além disso, essa contradição aumentava incessantemente pelo acúmulo de material, de modo que, mesmo quando você tivesse a mesma opinião que a minha, a contradição também se estabelecia, por fim, como um costume, de modo que, afinal, as decepções da criança não eram decepções da vida cotidiana, mas atingiam o cerne, já que se tratava de sua pessoa, da medida de todas as coisas. A coragem, a determinação, a confiança, a alegria nisso e naquilo não duravam até o fim se você fosse contra ou se eu pudesse apenas supor sua oposição, e era possível em quase tudo o que eu fazia. Isso era válido tanto aos pensamentos como às pessoas. Bastava que eu estivesse um pouco interessado em alguém, o que não acontecia muito, por causa da minha natureza, que você lançava mão de insultos, calúnias e humilhações, sem nenhuma consideração pelos meus sentimentos e sem respeito pelo meu juízo. Pessoas inocentes e ingênuas, como o ator judeu Laui, tiveram de pagar por isso. Sem conhecê-lo, você, de uma forma horrível que já esqueci, o comparou a um inseto, e, como costumava acontecer com pessoas que me eram queridas, você automaticamente tinha a mão ditado sobre cães e pulgas. Lembro-me particularmente do ator aqui porque anotei suas palavras sobre ele com observação. Meu pai fala assim do meu amigo, que ele nem conhece, só porque é meu amigo. Sempre posso usar isso contra ele se me acusar de falta de amor filial e gratidão. Nunca entendi como você era tão completamente insensível ao sofrimento e à vergonha que poderia me infligir com suas palavras e seus julgamentos. Era como se você não tivesse a mínima ideia de seu poder. Também devo tê-lo ofendido muitas vezes com palavras, mas eu sempre soube. Isso me feria, mas eu não conseguia me controlar, não conseguia segurar a língua e me arrependia ainda enquanto eu falava. Já você atacava com suas palavras sem mais delongas. Não sentia pena de ninguém, nem durante, nem depois. As pessoas ficavam completamente indefesas contra você. Mas sua educação foi toda assim. Acho que você tem talento para educar. Certamente poderia ter sido útil na educação de uma pessoa do seu tipo. Ela teria visto bom senso naquilo que você diria, não teria se incomodado com nada e, assim, teria realizado as coisas de forma tranquila. Para mim, quando criança, no entanto, tudo o que você bradava era um mandamento celestial, de que nunca me esquecia e que continuava sendo o meio mais importante para julgar o mundo, acima de tudo, para julgar você mesmo,
e aí você fracassou por inteiro. Como eu, quando criança, ficava com você principalmente durante as refeições, sua aula era, na maior parte, uma aula de comportamento correto à mesa. O que chegasse à mesa precisava ser comido, não se discutia a qualidade da comida, mas com frequência você a considerava intragável, chamava de lavagem, a criatura, a cozinheira, a estragava. Como, de acordo com sua fome imensa e suas preferências, você comia tudo rápido, quente e em grandes bocados, a criança precisava se apressar. O silêncio sombrio pairava à mesa, interrompido por repreensões. Coma primeiro, depois fale, ou mais rápido, mais rápido, mais rápido, ou veja, já terminei faz muito tempo. Ninguém tinha permissão para roer os ossos. Você, sim. Ninguém tinha permissão para sorver ruidosamente o vinagre. Você, sim. O principal era que o pão fosse cortado em fatias retas. Mas o fato de você fazer isso com uma faca pingando molho não fazia diferença. Era preciso cuidar para que nenhuma sobra caísse ao chão, ainda que, por fim, a maioria delas ficasse embaixo de você. À mesa, todos só podiam se concentrar na comida, mas você limpava e cortava as unhas, apontava o lápis, limpava as orelhas com um palito de dente. Por favor, pai, me entenda bem. Esses teriam sido detalhes completamente insignificantes, apenas se tornaram deprimentes porque você, a pessoa que tem uma influência monstruosa sobre mim, não guardava os mandamentos que você mesmo me impunha. Como resultado, o mundo ficava dividido para mim em 3 partes. Uma, onde eu, o escravo, vivia sob leis que foram inventadas apenas para mim e às quais, além disso, sem saber porquê, eu nunca poderia corresponder totalmente. E então um segundo mundo, que estava infinitamente distante do meu, no qual você vivia ocupado com o governo, com a distribuição de ordens e com a raiva quando não eram obedecidas. E, finalmente, um terceiro mundo, onde o restante das pessoas vivia feliz e livre de ordens. E obediência. Sempre tive vergonha, ou obedecia às suas ordens, e isso era vergonhoso, porque só eram válidas para mim, ou desafiava, o que também era uma vergonha, pois como podia desafiá-lo, ou não conseguia obedecer, porque não tinha, por exemplo, sua força, seu apetite ou sua habilidade, ainda que você exigisse isso de mim como algo líquido e certo. Sem dúvida, essa era a maior vergonha de todas. Dessa forma, não se incentivavam as reflexões, mas sim os sentimentos da criança. Minha situação à época talvez fique mais clara se eu a comparar com a de Félix. Você o trata de um jeito parecido, até lança mão de um método educacional especialmente terrível, em que, se ele fizer algo que você acha impuro enquanto come, não se contenta em dizer, como fazia comigo no passado, você é um porcalhão, mas também acrescenta, um Herman genuíno ou exatamente como seu pai. Ora, mas talvez, não se pode dizer mais do que talvez, isso realmente não prejudique muito Félix, porque, para ele, você é apenas um avô até particularmente importante, mas não é tudo o que foi para mim. Além disso, Félix tem um caráter mais calmo, de certa forma já masculino, que talvez se surpreenda com uma voz estrondosa, mas não se afeta por muito tempo. Acima de tudo, ele, em comparação, raramente fica com você e também sofre outras influências. Para ele, você é mais alguém querido e curioso, do qual ele pode escolher o que quer absorver. Para mim, você nada tinha de curioso. Eu não tinha escolha, precisava absorver tudo. E, claro, sem poder argumentar, pois, desde o início, não é possível lhe falar com calma de um assunto com o qual você não concorda ou que simplesmente não parta de você. Seu temperamento imperioso não permite. Nos últimos anos, você vem mostrando isso pelo seu nervosismo cardíaco. Não sei se alguma vez você foi diferente em essência. No máximo, seu nervosismo cardíaco é um meio para exercitar com mais intensidade seu domínio, já que pensar nisso sufoca no outro a última réplica. Claro que isso não é uma acusação, apenas a constatação de um fato. Por exemplo, no caso de Otelá, você costuma dizer, não é possível falar com ela de jeito nenhum, ela pula na nossa jugular. Mas, na realidade, não é ela que pula de início. Você confunde a coisa com a pessoa, a coisa salta na sua jugular, e você decide imediatamente, sem ouvir a pessoa. O que é apresentado depois só consegue irritá-lo, de jeito nenhum convencê-lo. Então, ouvimos de você apenas o seguinte, faça o que quiser. Do meu ponto de vista, você é livre, é maior de idade. Não tenho nenhum conselho para lhe dar, e tudo isso com o tom terrível e rouco de raiva e condenação completa, diante do qual tremo menos hoje que na infância, pois o sentimento exclusivo de culpa da criança é parcialmente substituído pela percepção do desamparo de nós dois. A impossibilidade das trocas tranquilas teve outra consequência muito natural. Desaprendi a falar. Não teria-me tornado um grande orador, de qualquer forma, mas teria dominado a linguagem comum do ser humano. Mas você me proibiu de falar desde muito cedo. Sua ameaça era nada de discordar, e a mão erguida sempre me acompanhou. Na sua frente, você é um excelente orador quando se trata de suas coisas. Eu tinha um jeito de falar hesitante, gaguejante, que também era demais para você, e, por fim, eu ficava em silêncio. Primeiro talvez por ser turrão, depois porque na sua frente não conseguia nem pensar nem falar. E, como você foi meu verdadeiro educador, isso teve um efeito em toda a minha vida. Aliás, é um equívoco inusitado pensar que nunca me submeti a você.
Sempre contrário a tudo, realmente não era meu princípio de vida em relação a você, como você acredita e pelo que me acusa. Ao contrário, se eu o tivesse seguido menos, certamente estaria muito mais satisfeito comigo mesmo. Em vez disso, todas as suas medidas educacionais acertaram em cheio, não desviei de nenhum ataque, então sou o que sou como resultado de sua educação e da minha obediência, além dos fundamentos e da influência da vida, é claro. O fato de você ainda se atormentar com esse resultado, sim, de se recusar inconscientemente a reconhecê-lo como resultado de sua educação, é precisamente porque sua mão e meu material eram tão estranhos um ao outro. Você dizia, nada de discordar, e queria silenciar em mim as forças opostas que o desagradavam, mas essa influência era muito forte, eu era obediente demais, ficava completamente em silêncio, me rastejava para longe de você e só ousava me mexer quando estava distante, quando seu poder, pelo menos diretamente, não mais me alcançava. Mas você estava ali na frente, e tudo lhe parecia ser contrário novamente, embora fosse apenas uma consequência natural de sua força e de minha fraqueza. Seus recursos de oratória extremamente eficazes na educação, que ao menos para mim nunca falharam, eram xingamentos, ameaças, ironia, riso maldoso e, estranhamente, autolamentação. Não consigo me lembrar de você me insultando diretamente e com palavrões explícitos. Também não era necessário, você tinha tantos outros métodos, mesmo quando conversava em casa e, principalmente, nos negócios, os palavrões voavam ao meu redor em direção aos outros em tamanha quantidade que, quando menino, às vezes ficava quase entorpecido por eles e não tinha razão para não os considerar para mim também, pois as pessoas que você xingava certamente não eram piores que eu, e você certamente não ficava mais insatisfeito com elas do que comigo. E aqui também estava a sua enigmática inocência e invulnerabilidade. Você xingava sem sequer considerar isso, mas condenava e proibia os xingamentos nos outros. Você intensificava os xingamentos com ameaças. E isso valia para mim também. Por exemplo, isto foi terrível para mim. Vou estraçalhar você como um peixe, embora eu soubesse que nada pior viria a seguir. Quando criança, no entanto, eu não sabia. Quase correspondia às minhas ideias sobre o seu poder que teria sido capaz de chegar às vias de fato. Também foi terrível quando correu ao redor da mesa gritando para agarrar um de nós. Obviamente não queria agarrar nenhum, mas fazia como se quisesse, e nossa mãe finalmente parecia nos salvar. Mais uma vez, assim parecia a criança. A vida era mantida por meio de tua misericórdia e carregada como um presente imerecido teu. Também havia aí ameaças sobre a desobediência. Se eu começava a fazer algo que não lhe agradava e você me ameaçava com fracasso, o respeito à sua opinião era tão grande que se tornava impossível impedir o fracasso, ainda que só sobreviesse no momento posterior. Perdi a confiança no que eu próprio fazia. Fiquei volátil, incerto. Quanto mais velho eu ficava, maior era o material que você podia usar para provar a ausência do meu valor. Em certo sentido, você acabou, paulatinamente, tendo razão. Mais uma vez, tome cuidado para não afirmar que foi somente por seu intermédio que fiquei assim. Você apenas fortaleceu o que eu era, mas fortaleceu muito, porque foi tão poderoso diante de mim e lançou mão de todo o seu poder para tanto. Tinha uma confiança especial na educação por meio da ironia. Isso também correspondia melhor à sua superioridade sobre mim. Com você, uma advertência geralmente assumia a seguinte forma: você não pode fazer dessa e daquela forma. Isso já é demais para você, não? Claro que não terá tempo, certo? E frases semelhantes. Cada pergunta dessas acompanhada por uma risada maldosa e uma feição maldosa. Em certo sentido, a pessoa era punida antes de saber que havia feito algo de ruim. Também eram irritantes aquelas repreensões em que nos tratava como um terceiro, nem mesmo dignos da abordagem maldosa, quando você falava com minha mãe de um jeito formal, mas de fato se voltava para mim, que estava ali sentado. Por exemplo, desta forma: claro que o senhor meu filho não vai fazer isso para você, e assim por diante. A contrapartida era que eu, por exemplo, não ousava e depois nem mais pensava, por hábito, em lhe falar diretamente quando minha mãe estava lá. Era muito mais seguro à criança falar com a mãe sentada ao seu lado. Então eu questionava a mãe: como está meu pai? E assim me garantia frente a surpresas. Claro que havia também casos em que ficávamos muito contentes com a pior ironia, ou seja, quando se tratava de outra pessoa, por exemplo, de Ellie, com quem fiquei zangado por muitos anos. Para mim, era um banquete de maldade e alegria pela desgraça alheia quando em quase todas as refeições se dizia algo dela como: ela precisa se sentar a 10 metros da mesa, essa menina larga, e quando, cheio de raiva na cadeira, você tentava imitar, sem o menor traço de simpatia ou humor, mas como um inimigo rancoroso, o modo como ela se sentava ali de um jeito extremamente repugnante para o seu gosto. Quantas vezes isso e coisas semelhantes tiveram de se repetir, e quão pouco você realmente conseguiu com isso? Acho que foi porque o dispêndio de raiva e maldade parecia ser desproporcional ao assunto em si. Não tínhamos a sensação de que a raiva era gerada por essa pequeneza de sentar-se longe da mesa, mas de que já estava lá em toda a sua dimensão e apenas por acaso justamente esse assunto era tomado como motivo para a explosão. Assim que a pessoa era convencida de que o motivo seria encontrado de qualquer jeito, ela não se dava ao trabalho de se recompor, ficava entorpecida pelas ameaças contínuas. Aos poucos, havia quase a certeza de que não levaríamos uma sova.
A criança tornava-se zangada, desatenta, desobediente, sempre pensando em fugir, o mais das vezes uma fuga interior. Assim sofria você, assim sofríamos nós. Do seu ponto de vista, você estava certo quando, com uma risada gorgolejante que mostrava à criança a primeira ideia de inferno, dizia entre dentes, como fez ainda recentemente por causa de uma carta de Constantinopla, que bela companhia vocês são. Parecia totalmente incompatível agir assim com os seus filhos e reclamar deles publicamente, o que acontecia com frequência. Confesso que, quando criança, e com certeza mais tarde, isso me era indiferente, e não entendia como você esperava encontrar compaixão. Você era tão gigantesco em todos os sentidos, que valor podia dar à nossa compaixão ou mesmo à nossa ajuda? Realmente devia desprezá-las, como tantas vezes fizera conosco. Portanto, eu não acreditava nas reclamações e procurava alguma intenção secreta por trás delas. Apenas mais tarde entendi que você realmente sofria muito pelos filhos, mas, naquela época, quando as queixas poderiam ter encontrado um significado filial, aberto e refletido e pronto a ajudar em outras circunstâncias, elas novamente só precisavam ser, para mim, meios de educação e humilhação flagrantes, não muito fortes em si, mas com o danoso efeito colateral de que a criança se acostumava a não levar muito a sério as coisas que deveria levar a sério.